O Corcunda de Notre Dame é uma animação de 1996 produzida pela Disney. Eu não sei se vocês sabem, mas a história da Disney é dividida em eras. E naquela época ali, aquele período ali, a gente conhece e chama de Renascença. A partir de 1989, a Disney usou o sistema digital computadorizado. Vários elementos tinham introdução do 3D daquela época nas animações, o que tornava o trabalho mais rápido e menos difícil de fazer. A partir de Pequena Sereia, era um lançamento por ano. Foi a época dos clássicos, de Bela e a Fera, Aladdin, Hércules, Tarzan, enfim, você sabe, os filmes que a gente já assistiu quando era criança. Em meio a essas animações, teve as que a gente não lembra muito bem, e Corcunda de Notre Dame é a que vamos falar hoje nesse vídeo. Corcunda de Notre Dame foi baseado em um romance francês de mesmo nome de 1827, ou seja, é um livro de mais de 100 anos atrás. E o nome desse autor é Victor Hugo. E a própria animação faz referência a ele usando o nome dele nas gárgulas, que são o alívio cômico do filme. Que a gente não sabe se elas são reais ali na história do filme ou se elas são apenas a imaginação do Quasimodo. Você não tem tanta certeza, porque em alguns momentos parece que ela realmente existe de maneira física, mas em outros não, porque elas viram pedras de novo. Então isso é uma questão, acho que muito interpretativa. E deixa eu voltar aqui pro meu roteirinho, gente. Vamos ver. O enredo desse desenho, porque eu já li o livro, né? Assim que eu assisti o desenho, eu assisti o filme da década de 30, que é preto e branco, inclusive, e depois eu fui ler o livro porque eu ganhei ele de presente. E fiquei muito feliz com isso. E o enredo do desenho é bem diferente do original, que é o do livro de 1827. Mas o filme da década de 30 é bem mais fiel a essa parte da questão do enredo, apesar do final não ser tão triste. Mas mesmo assim, voltando ao assunto, na minha opinião pessoal, eu considero uma boa adaptação infantil, porque o final do livro é muito triste e do filme de 30 nem tanto, mas é triste também. Como eu já falei antes, esse filme possui vários elementos 3D e essa parte pra mim sinceramente nem é tão importante assim. Mas vamos falar disso mais pra frente. Mas vamos falar agora da história, né? Ela gira em torno de 4 personagens: o Quasimodo, Cláudio Frollo, Esmeralda e Febo. No livro são 6. Um poeta, que no livro se chama Pierre Guingor, mas que nesse filme ele nem sequer aparece, mas ele existe na adaptação de 39. Eu recomendo você assistir ela. E a própria Catedral. Sim, a Catedral, ela é um personagem no livro. Muitos acontecimentos importantes acontecem lá. E nesse filme, ao meu ver, nessa animação da Disney, o amor é demonstrado de 3 maneiras. O amor platônico não correspondido, que é a relação do Quasimodo com a Esmeralda. O amor correspondido, que é a relação do Febo com a Esmeralda. E mesmo que tenha pouco tempo de tela, dá pra ver que tem uma química ali entre o casal que funciona, apesar de não apoiar de jeito nenhum. E o amor carnal obsessivo não correspondido, que é a relação do Febo com a Esmeralda. Eu sei que você assistia esse desenho quando era criança, mas é notável na música do Frollo que ele tem um desejo terrivelmente carnal pela Esmeralda. A música solo dele, Fogo do Inferno. Fogo do Inferno fala literalmente sobre isso. O desejo sexual que o Frollo sente pra Esmeralda. Se você assistiu esse filme na sua infância, desculpa, acabei de estragar ela agora. E vamos falar sobre o Frollo, né? O Frollo é um vilão caricato, sim. Ou seja, ele não tem tanto aprofundamento, mas ele é bom como vilão. Você tem que admitir que ele é um ótimo vilão. Eu, pelo menos, acho ele um ótimo vilão. Por que eu acho isso?
Diferente do Rasputin, que eu citei no vídeo da semana passada, na terça-feira, você entende a motivação dele. A primeira música da animação, que é incrível, é perfeita para iniciar um desenho, diz assim, não no início, né, mas quando já está introduzindo o personagem, o vilão da história, que diz assim: ele viu o pecado em cada ser, exceto em si. Ou seja, ele, como juiz eclesiástico religioso, ele se sente destinado na função, com o poder de punir aqueles que ele via o pecado. Ou seja, né, enfatizando essa parte, os ciganos. Por que os ciganos? Porque os ciganos tinham uma cultura diferente e costumes também, além da religiosidade. Esses são assuntos que diferem completamente da religião que Frollo seguia. E isso fazia deles serem pecaminosos para ele. Ao ver dele, ele era um ser pecaminoso. No caso, os ciganos eram o pecado. A Esmeralda era um pecado. E você já se perguntou por que o Frollo é um vilão tão bom? Na minha opinião, ele é um vilão tão bom assim como as pessoas dizem, porque ele existe. Ele é um personagem real. Em qualquer lugar você pode achar um Frollo por aí. O Frollo é um personagem real, muito real, até hoje. Até hoje você pode ver uma pessoa com preconceito religioso, com preconceito em relação à etnia, ou em relação a qualquer outra pessoa que difere dela. Por isso que ele é tão bom como vilão, porque ele existe. Mas voltando agora ao meu roteirinho, 3 coisas que eu amo nesse filme, além da sua história triste e da dublagem que é maravilhosa, gente, é a trilha sonora. Não só a parte instrumental, porque mesmo que a gente não perceba, tem sim, bem lá no fundo, bem baixinho, mas tem, mas também as músicas principais. Lá fora, os sinos de Notre Dame, Salve os Proscritos, Fogo do Inferno, Luz Celestial, são músicas incríveis, são músicas com mensagens importantes e que mostram de forma bem clara o objetivo dos personagens. Vamos lá, vamos ver aqui de novo. Isso eu escrevi, mas o que eu realmente penso é que eu me perco, gente, eu acabo tendo que ler o roteiro aqui. Eu gosto muito do protagonista desse filme, que é o Quasimodo, porque ele é muito identificável. Não na questão da beleza, que mesmo a beleza sendo importante, digo, né, para a sociedade a beleza é super importante. Mas eu digo que às vezes, quando você é uma pessoa diferente, você é maltratada por isso. Por conta de você ter uma opinião diferente sobre alguma coisa, você é cancelado, você é maltratado por conta do seu modo de ver e de pensar sobre alguma coisa, às vezes, que nem é tão importante assim. E além disso, a transição de cores do filme. Digo, nos momentos corretos, né? De uma cena para outra, as cores podem mudar completamente. Como no festival. O festival tá tocando aquela música lá, toda animada, que o Clopin tá cantando. Mas aí, de repente, quando o Quasimodo tá chorando de felicidade, alguma coisa vem e estraga todo aquele momento feliz. A humilhação. A falta de respeito da humanidade, das pessoas sobre ele, por conta da aparência dele. Isso não é triste? É terrivelmente triste. E de repente as cores mudam de novo. Elas mudam para um tom mais acinzentado, mais escuro, muito mais sóbrio, que dão um clima pesado para a cena. E a cena da chuva, dele tentando esconder o rosto, tentando se esconder das pessoas por sentir vergonha dele mesmo. Isso é pesado demais. E uma coisa que eu também percebi, mas agora, né, assistindo de novo, é que os personagens, mesmo não sendo tão profundos, né, porque é uma animação, gente, tem que pensar nisso também, né? Os objetivos dos personagens são bem claros. Digo, os objetivos não se perdem. Você vê que o Quasimodo quer ser feliz, mesmo sendo diferente. Isso representa o respeito que ele quer.
E a Esmeralda, ela quer ter os direitos dela como mulher e como cidadã lá em Paris. Isso representa o respeito e a liberdade de pensar, de ser, da religiosidade. E além disso, a gente tem o Frollo, né, que é o nosso vilão do filme, que é um vilão maravilhoso, é um vilão perfeito pra mim. Desculpa, eu estou exaltando demais essa animação, mas pra mim ele é um vilão perfeito, porque ele é um vilão real. O que ele quer fazer? Qual é o objetivo dele nesse filme? Ele quer livrar o mal do mundo. Ele quer livrar o pecado. Isso faz ele ser um vilão tipo padre, só que do mal. E além disso, ele quer ter um pecado. Ele quer ter a danação de somente um, que é a Esmeralda. Isso representa o quê? A idealização errada do pecado e da religião. Ou seja, nem tudo aquilo que você considera pecado pode ser necessariamente, porque isso cabe muito à interpretação. E além disso, quem decide isso é o Deus, aquele que você acredita. E, enfim, não é você que cabe a decidir o que é pecado ou não é. Essa é a realidade. Falando errado aqui. Enfim, eu acho que eu já falei demais, mas o que eu queria fazer era exaltar essa animação, essa história, e dizer para vocês assistirem, lerem e, enfim, procurarem por ela, porque vale a pena assistir, vale a pena ler, porque tem uma história magnífica. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você quiser mais algum tipo desse quadro, me fala qual filme você quer que eu assista e diga a minha opinião. E é isso. Enfim, se inscreve, por favor, pelo amor de Deus. Vai, faz isso, por favor.